Estou aqui com o meu bloco do jornal O Dia para anotar. Vocês me viram ontem jogando fora alguns papéis, notícias antigas, né? Sei. Mas você está vendo aqui, ó, que tem alguns que eu não jogo, porque isso aqui é o que vai acontecer. Se fosse um bolão, eu ganhava. Pelo menos mais da metade. Eliezer Rodrigues, um abraço, obrigado pela presença. João Magalhães, falei agora há pouco. Éder Maciel também. Conversei com ela hoje. Tássio Cruz também. Olha, o candidato a governador Silvio Mendes do União Brasil comemorou o aniversário dele no shopping da cidade, aqui em Teresina. Já Rafael Fonteles, candidato do PT, faz visitas a municípios da microrregião de São Raimundo Nonato. Eliezer Rodrigues traz um balanço a partir de agora. Silvio Mendes comemorou o aniversário de 73 anos no shopping da cidade. Em meio a um grupo de apoiadores no Centro Popular de Compras, o candidato ao governo destacou propostas para a área do empreendedorismo. Sempre a oportunidade de fazer pelo Piauí, pelos piauienses, o que a gente conseguiu em Teresina, formando uma grande equipe, cuidando das pessoas. De verdade, não é discurso de véspera de eleição. O Piauí precisa de muita coisa, tem muitos problemas e a gente está pronto para resolver. Nós temos experiência. Rafael Fonteles do PT cumpre a agenda em toda esta quarta-feira em municípios da microrregião de São Raimundo Nonato. O petista destacou propostas para o setor produtivo e a geração de emprego e renda. Estamos aqui em São Lourenço do Piauí, uma caminhada, conversando com o povo e falando das nossas propostas, principalmente de geração de trabalho, emprego e renda, apostando na agricultura familiar, no pequeno negócio e também nas potencialidades que essa região tem, inclusive no turismo. Eleições 2022. Oferecimento Piarte, Cercos Nordeste. Vamos seguir com a agenda dos candidatos ao governo do estado. Agora a agenda do Coronel Diego, que é candidato a governador pelo PL. Pela manhã ele fez gravações em estúdio, aí à tarde não foi fornecido, e à noite, às 7 horas, culto na Zona Sul com o pastor Marconi, que é candidato a deputado estadual. Agora a agenda da candidata a governadora Lourdes Melo, do PCO. Pela manhã, participou de manifestação no Tribunal de Justiça do Piauí. Às 11 horas, bandeiraço nas avenidas Frei Serafim e Coelho de Resende. À tarde, visita ao Tribunal Regional Eleitoral. Às 3 da tarde, entrevista para um portal de notícias. E à noite, participa de organização da campanha e também reunião interna. Agora vamos à agenda da candidata Jesse Lima, do PSC. Reuniões internas com o diretório do PSC e às 13 horas, entrevista. Ela tem uma entrevista às 13 horas. Agora a candidata Madalena Nunes, do PSOL. Pela manhã, ela concedeu entrevista a uma emissora de rádio de Teresina. Ela está, nesse momento, concedendo entrevista para um portal de notícias. E à noite, às 7 horas, ela tem reunião com vizinhos, na casa da Madalena. Seguindo com a agenda, o candidato Gustavo Henrique do Patriota participou pela manhã às 10 horas de caminhada no Centro Comercial do Mafuá. Às 11h30, reunião com partidários. À tarde, daqui a pouco, caminhada na avenida principal do Mocambinho. E a agenda da noite, às 7 horas, reunião com o candidato a deputado federal do Patriota. E às 20 horas, ele participa de reunião com o candidato a deputado estadual do partido. Agora a agenda do candidato Geraldo Carvalho do PSTU. Pela manhã, ele participou de reunião interna com a equipe de campanha e está participando agora de uma entrevista a um portal de notícias. E Ravena Castro não forneceu a agenda candidata a governadora do PMN. Olha, o Tássio Cruz tem informação polêmica, viu? Tássio, que confusão é essa envolvendo aí Edson Melo, o vereador Leonardo Eulálio? Eita, Câmara para ter assunto, rapaz. É verdade, a gente tem um registro aí, o Fabrício vai colocar pra gente, que eu mesmo fiz hoje de manhã. Olha, estávamos ali no estacionamento da Câmara. Olha aí! De repente chegou o vereador Leonardo Eulálio.
e disse, faz uma foto aí, nossa. Aí o Silvio, o Edson Mello com 44, né, de Silvio Mendes, Leonardo Eulalio e Evandro Ide, apoiadores de Silvio Mendes, tentando cooptar o vereador do PL, que tem Coronel Diego como candidato a governador, e nesse momento bem humorado lá, mas existe sim, como a gente trouxe ontem, Douglas, a informação, existe sim uma discussão, uma tentativa de atrair Leonardo Eulalio para apoiar a candidatura de Silvio Mendes. O Eliezer até explicava ontem, né? O vereador Leonardo Eulalio possui bases políticas muito ligadas ao deputado Fábio Xavier, que está no PT hoje, era do PL, né? Mas está no PT. Existe sim essa conversa. E aí, Douglas, a gente não percebe muito constrangimento do vereador em tirar foto, não, viu? Ele está bem confortável ali ao lado dos vereadores apoiadores de Silvio Mendes. Aí você vê o presidente do PDT no Piauí, como disse o vereador Evandro Ide, que declarou apoio a Silvio Mendes. O PDT compõe a chapa de Silvio Mendes. Edson Mello, PSDB, Tucano, apoiador de Silvio Mendes, aí não há nenhuma dúvida. E aí o detalhe bem observado pelo Tasso é que quando você é chamado pelos colegas, mas não vai, digamos, de bom grado, você faz uma cara mais fechada, você faz uma pose mais retraída, fica mais introspectiva. Aí não, aí ele está bem à vontade. Vou começar com o Eliezer Rodrigues. Tem caroço nesse angu, Eliezer? Pode ter. Boa tarde a você, Douglas, aos colegas e telespectadores. Eu me recordei aqui, analisando essa fotografia, de uma expressão que o vereador Leonardo Eulalio usou na convenção do partido, né? Foi a primeira convenção, lançando Major Diego na época, né? Agora Coronel Diego, como candidato ao governo do Piauí. E o vereador afirmou na oportunidade, ali em meio ao seu partido político, que votaria no 22 de cabo a rabo. Foi a expressão que ele utilizou. Agora pode haver uma exceção aí nessa regra. Pois é. Aí é que tá, né? Exatamente, muito bem lembrado pelo Eliezer. O Eliezer é um rapaz novo, a memória é boa. No meu caso, a Edna já está desgastada da memória. Agora é o seguinte, a questão aí é que, João, o que teria motivado o vereador Leonardo Eulalio, sendo do PL e tendo uma ligação com Fábio Xavier, que hoje é PT, e Rafael Fonteles, estando em um partido que tem um candidato a governador e que apoia Bolsonaro, apoiar Silvio Mendes? Olha, Douglas, de fato fica uma questão um pouco complicada da gente imaginar a adesão, vamos dizer assim, do vereador Leonardo Eulalio ao grupo do Dr. Silvio Mendes, porque de fato as ligações primeiro que ele permanece no PL, né, como se fosse assim, numa cota do deputado Fábio Xavier. Bom lembrar que o PL no Piauí, historicamente, desde quando era PR ainda, era o partido de Xavier Neto aqui no estado do Piauí, sempre à época aliado do governador Wellington Dias. Depois ficou o partido para Fábio Xavier, deputado estadual, e Fábio Xavier tem um relacionamento muito bom, um relacionamento onde ele é bem próximo do presidente nacional do PL, né, Valdemar da Costa Neto, presidente nacional do PL. Hoje o partido abriga o presidente Jair Bolsonaro, abriga outros líderes, mas o partido pertence a Valdemar da Costa Neto. Fábio Xavier saiu muito mais por uma questão... O partido tem dono. Tem, o PL tem dono do ponto de vista nacional, é o que a gente chama dos partidos cartoriais, né? Que são aqueles partidos que de fato têm dono e ninguém toma. Aconteceu, por exemplo, também no PSL, é bom lembrar, Luciano Bivar, emprestou o partido para Jair Bolsonaro concorrer à presidência da República em 2018, logo em seguida retomou o partido para si. Mas enfim, então Leonardo Eulalio permaneceu no PL exatamente para ser o representante dos interesses de Fábio Xavier dentro do partido, já que o PL foi, entre aspas, emprestado ao presidente Jair Bolsonaro para ele concorrer à reeleição. E claro, isso repercutiu em todos os estados. Aqui no Piauí não é à toa que o candidato a governador da sigla é o Coronel Diego Mello, né? É um nome alinhado completamente ao bolsonarismo. Então, Leonardo Eulalio permaneceu no PL, candidato a deputado federal, mas, diga-se de passagem, um candidato que tem um canal de diálogo diretamente com o presidente nacional do partido, por essa aliança, por essa ligação com Fábio Xavier. Então, de fato, é uma informação que essa sim
pode surpreender muito se viesse confirmar uma adesão dele ao grupo de Silvio Mendes. A gente tratava aqui nessa semana da adesão de Gessivaldo Isaías. De fato, não houve nenhuma grande surpresa, porque o alinhamento de Gessivaldo Isaías com o grupo de Dr. Silvio Mendes era natural. Agora, o de Leonardo Eulálio não é, porque embora ele permaneça no PL, ele está no PL, mas a serviço, vamos dizer assim, de uma estratégia política de Fábio Xavier, que está no PT, mas é o piauiense que tem o canal de comunicação direto com o presidente nacional do PL. Hoje, o PL está nessa conjuntura com o presidente Jair Bolsonaro, mas por se tratar de um partido cartorial, daqui a um ano a situação pode estar completamente diferente, e aí quem sabe possa até ser de interesse de Fábio Xavier retomar o comando do partido no Piauí. Se ele quiser, a depender da conjuntura, é possível, porque ele sim, de fato, tem esse relacionamento pessoal com a direção nacional do partido. Éder, se isso acontecer, é outra daquelas confusões difíceis de explicar para o eleitor. E para a gente mesmo fica, como o João fez essa análise aí, a gente mesmo fica colocando os espaços vazios, né, João, que fica entre um acordo desse e outro. E realmente, nesse caso, vai surpreender. Embora a gente diga, ontem, inclusive o Tuxê passou aqui fazendo uma brincadeira sobre essa questão da política, né, de não ter retrovisor, da gente, enfim, da gente ficar usando essas frases, esses jargões em relação à política, que acontecem tantas coisas inesperadas, mas tem umas trocas, tem os apoios que, se não são impossíveis, pelo menos nos deixa de boquiabertos, e também, como você bem falou, Douglas, e a gente vem falando aqui sempre, pode confundir sim o eleitor com a questão da ideologia, que o João sempre me alerta que a gente não seja romântica, né, João, nem ingênuo, que pode acontecer, mas mesmo assim a gente ainda fica surpreso e tentando entender, fazer a análise e ver por que esse candidato, nesse caso do Leonardo Eulálio, ter condições mesmo de fazer essa mudança. Não é do perfil, né, não é da história, não é o que a gente espera, mas tudo pode acontecer. E do mesmo jeito em que, obviamente, a classe política não olha para o retrovisor na hora de fazer alianças, há uns sinais claros de que também não se importam muito com a questão da coerência, né? Sim. E aí é preciso que a gente registre sempre que, se de fato a classe política não tem uma determinada coerência para tomar suas ações, isso se deve muito à própria sociedade, que não se preocupa em cobrar a coerência dos políticos, porque se cobrasse, pode ter certeza que eles avaliariam um pouco mais na hora de fechar essas alianças, de mudar de lado, enfim. Mas essa questão é algo que de fato a gente precisa acompanhar. Do retrovisor, não lembro se foi o jornalista Ivan Lessa que citou essa frase, mas tem aquela frase que todo mundo conhece, né? Essa questão de olhar para o retrovisor. No Brasil, de 15 em 15 anos, o brasileiro esquece o que aconteceu nos últimos 15 anos. Então, é mais ou menos por aí. Tássio Cruz, fazendo aqui uma teia de aranha, PR era aliado de Lula. Mas indicou o vice-presidente, José de Alencar, primeiro. Exatamente. Por conta exatamente. Fábio Xavier, deputado estadual, presidente do partido, dono do partido no Piauí, assim como Valdemar da Costa Neto é dono do partido no Brasil, e aliado de Wellington Dias. Quando o presidente Bolsonaro vai para o PL, Fábio Xavier sai do PL e vai para o PT, ou seja, o lado oposto ao que ele estava. Aí assume o Major Diego, se candidata ao governo do Estado, apoiador de Bolsonaro. Aí nos bastidores dizem, olha, o vereador Leonardo Eulálio tem uma ligação muito forte com Fábio Xavier, que a depender do resultado pode voltar ou não para o PL. Mas que confusão, rapaz. Quer dizer, a gente está falando aí como se a gente estivesse falando, por exemplo, de PT e PSOL, PT e PSB, fossem partidos ali de um segmento ideológico muito próximo, segmentos próximos. Mas nós estamos falando dos opostos, rapaz, da ideologia extrema-direita e quase extrema-esquerda. É verdade. Só antes, Douglas, mandar um abraço especial para um grande amigo, o Osael, motorista de aplicativo. Hoje peguei um carro com ele, ele disse que nos assiste todo dia. Mandou um abraço para você, para o João, um grande abraço a ele. E analisando essa questão do PL, Douglas, é preciso que os colegas comentavam também, o espectro ideológico, ele deveria ser o balizador, né? Ele deveria ser o norte
de um político, né? Mas parece que não só no Piauí, como no Brasil todo, o espectro ideológico, ele é quase que um fardo, né? Quase que uma carga que o político tem que se explicar o porquê de estar na legenda. Você citou, por exemplo, José de Alencar, né? Que foi vice-presidente de Lula, né? Hoje o PL, aquele que estava ao lado do Lula, hoje é o partido de Jair Bolsonaro, né? Para a gente ter uma ideia de como que o espectro ideológico do PL, de Valdemar da Costa Neto, que esteve envolvido em escândalos de corrupção durante o segundo governo de Lula, durante o mensalão, agora é quem dá a sustentação, digamos assim, quem dá a legenda para Bolsonaro ser candidato. Então, preciso que o amigo de casa entenda esse ponto de vista também ao escolher o seu candidato, porque o espectro ideológico, ele deveria ser o balizador do nosso sistema representativo. E hoje os políticos veem como um problema, que tem que ficar se explicando todo dia o porquê de estar em uma legenda que tem uma bandeira tal. Então, por isso é tão incompreensível para o amigo que nos acompanha de casa. É tão incompreensível a mudança que eles dizem hoje só que foi baseado no povo. Quer dizer, o povo não entende e ainda é responsabilizado pela mudança do candidato. É um absurdo. Olha, o vereador Evandro Ide, que nós vimos agora há pouco da foto com o vereador Edson Belo e também com o vereador Leonardo Eulago, comentou sobre o crescimento de Ciro Gomes nas pesquisas que estão aferindo os votos para o Palácio Planalto. Vamos acompanhar. Evoluindo com as intenções de voto sobre a sua candidatura, isso é mais que natural. A gente acompanhou no último domingo o debate presidencial, nós vimos a desenvoltura, aquele candidato, o único candidato, na verdade, que apresentou projetos e propostas de desenvolvimento a nível de país. Então a gente vê o Ciro com muita alegria, com muito otimismo nesse crescimento. Das duas últimas pesquisas do IPEC, ele já avançou bem e a gente acredita sim na vitória dele, na vitória no dia 2 de outubro. Olha, vou dizer um negócio aqui. São poucos os... Acho que nem o Carlos Lupe, que é presidente nacional do PDT, talvez o Carlos Lupe, e olha lá, seja tão apaixonado pelo Ciro Gomes quanto é o vereador Evandro Ide. E aí estão para falar nesse Ciro Gomes, rapaz. Aliás, foi esse falatório, ou como se diz no interior, essa falância no Ciro Gomes, deu no que deu. Aí o PDT foi para um lado, um vereador para outro, não sei o quê, ficou nessa confusão toda. Agora, ontem nós trouxemos aqui, se eu não estiver enganado, foi o Eliezer que conversou com o candidato a governador pela União Brasil, Silvio Mendes, sobre essa história de atrelar o nome dele ao do presidente Jair Bolsonaro. Ele atribuiu a arqueteiros, tal, e disse que não apoia nenhum dos candidatos, que a questão nacional não é pauta dele, ele é candidato a governador do Piauí, e independentemente de qual seja o presidente, ele vai governar com o presidente. Hoje vai ao ar, às 8h30 da noite, o debate do dia, que eu gravei com meu amigo João Magalhães. E nós recebemos o deputado Merlong Solano, do PT. Nós separamos 2 trechos do deputado Merlong Solano. Vamos colocar o primeiro trecho, onde o deputado fala sobre este assunto, baseado, é claro, na adesão de Gessivaldo Isaías a Silvio Mendes. Acompanhe. Não participei de nenhuma reunião, mas eu propriamente, assim, fiquei surpreso com essa adesão do pastor Gessivaldo, porque ele sempre foi até tratado como amigo pelo governador Wellington Dias, pela deputada Rejane Dias, não é, sempre, e teve possibilidades de se eleger com relativa facilidade dentro do nosso arcabouço de alianças. E, bom, eu não sei se foi uma exigência nacional para ele ou se ele tem mesmo relações, está revelando agora suas verdadeiras atitudes em relação a como enxerga o estado do Piauí, mas fiquei surpreso. Cheguei até a ter uma reunião com uma base em que ele foi representado pelo pastor Levino, num dado momento. Claro que agora a coisa muda. Bom, aí ainda tem mais coisa a resposta aí, porque você só vai acompanhar à noite, às 8h, não é, João? Sim. Ele estica mais o assunto. Eu pergunto, o João pergunta, ele estica mais o assunto. Agora, um outro trecho que a gente separou é sobre
o problema do transporte público em Teresina. E foi a partir de uma denúncia feita pelo jornal Dia News que o deputado federal Merlong Solano tomou esta atitude. Veja aí. Com uma representação junto ao Tribunal de Contas, pedindo que o Tribunal de Contas chame a si uma avaliação profunda do sistema de transporte coletivo em Teresina, um estudo dos contratos que a Prefeitura tem com o CETUD, que analisa essa questão da dívida de 109 milhões de reais. Que o CETUD alega que existe, que a Prefeitura nega, que analise a planilha de custo, porque o CETUD diz que precisa de pelo menos R$8. A Prefeitura não diz nem A nem B sobre isto. E o prefeito abre a boca para dizer que está acompanhando de longe. Aí, tá? Denúncia feita aqui no jornal O Dia News. Inclusive, a partir dessa, ele estava acompanhando o jornal, a partir dessa denúncia que o Tássio trouxe, né, Tássio? Foi o Tássio que trouxe aquela fala do tô de longe, acompanhando a crise de longe. Quando esquentar, aí eu entro para resolver. Aí quem entrou foi o deputado Merlong Solano, com pedido para o TCE resolver logo isso de uma vez. Tem que ver, né? Porque o TCE disse que deu um parecer agora, segundo o vereador Dudu. Vamos até apurar, meus amigos. Como foi confeccionado esse relatório, com base em que o TCE disse que a Prefeitura de Teresina cumpriu tudo direitinho em relação ao Fundeb, porque a quarta... Não é, Tássio? A quarta vez a reprovação? Explica aí. Isso mesmo. Temos até o relatório, Douglas, que foi apresentado na reunião de ontem do Conselho Municipal do Fundeb, que pelo 4º mês seguido avaliou as contas de junho da Prefeitura de Teresina e encontrou irregularidades. Isso aí, Tássio, é mês de? Mês de junho. Foi julgado... Junho? Ontem... Ou julho? Do mês de junho. Em agosto, analisaram as contas de 2 meses. Não, mas mês 6 ou mês 7? Mês 6, junho. Então nós temos aí março, abril, maio e junho. Todas contas irregulares de acordo com esse conselho. E esse conselho, só para explicar, Tássio, como é esse conselho? É o Conselho Municipal, Douglas, que tem representantes de diversas categorias, desde estudantes até diretores de escolas, representantes da própria prefeitura, de diversas categorias da educação municipal, e o relatório foi apresentado em reunião plenária ontem. E nós temos até um trecho do relatório aí que mostra, Douglas, colocar na tela aí o trecho, que os 46 milhões de reais que foram, aí nós estamos vendo o relatório, 46 milhões de reais que foram movimentados no mês de junho pela prefeitura, consta 2 irregularidades principais. A primeira delas é o não ressarcimento dos 4 milhões de reais da aquisição daqueles livros do Teresina Educativa que nós tivemos no final do ano passado. O amigo de casa deve se lembrar, o Tribunal de Contas recomendou a suspensão do pagamento a uma empresa de Manaus que vendeu esses livros para a Prefeitura de Teresina. Esses 4 milhões, Douglas, até hoje não foram devolvidos. Por isso, o Conselho não aprova as contas da Prefeitura de Teresina. E outro ponto irregular também apresentado no relatório é a não concessão do reajuste de 33% do piso nacional do salário dos professores. A Prefeitura concedeu 16% e, por isso, toda essa confusão, o Ministério Público pedindo o afastamento do prefeito. Esses 2 pontos embasam a decisão do Conselho Municipal de Administração do Fundeb. E por isso, pelo 4º mês seguido, esse relatório reprovado. Dos 10, Douglas, membros do Conselho, 6 votaram pelo relatório na íntegra e 4 membros do Conselho ligados à gestão do Dr. Pessoa apresentaram um voto em separado. Um voto que discorda em pontos desse relatório, mas 6... Você fala de 4 membros da gestão. Isso, 4 membros ligados à gestão, dentro do Conselho, votaram no relatório. Separado, reprovando alguns pontos, mas também não aceitaram tudo não, né? Não aceitaram, mas 6 dos 10 membros desse Conselho votaram a favor do relatório que reprovou as contas, como eu disse, pelo 4º mês seguido. Ou seja, o Conselho vai mostrando, vai dando indícios de que os equívocos e os indícios de corrupção da gestão continuam desde o início do ano, como você disse, nos últimos 4 meses. E hoje teve agora só eu vou passar para ele. Eu vou passar para ele só para a gente entender. Eram 2 pedidos de impeachment, né, do Dr. Pessoa. Esse que foi colocado em pauta, ou pelo menos o vereador Dudu tentou colocar em pauta,
Esse pedido de afastamento é esse relacionado Isso, justamente o do Ministério Público. Por conta do Fundeb? Isso, por conta do não pagamento dos 33% de reajuste, o promotor do Ministério Público entendeu que foi um ato de improbidade, pediu o afastamento do doutor Pessoa e do Nouga, secretário de Educação, e ainda o ressarcimento de 190 milhões do Fundeb. É esse pedido de impeachment que a Câmara hoje, como a gente disse no início, e decidiu. E aquele primeiro, Tássio? O primeiro era do Cidadania, né, que investigava a questão do transporte público, denúncias do jornal Dia, né, que o João trouxe sobre a questão do Robert Hill, secretário, repassar dados dos contribuintes para empresas sem licitação. Esse era o primeiro, que já foi arquivado em julho. Foi pro saco. Aí é o seguinte, o Sistema de Comunicação teve, você vê a seriedade do trabalho do Sistema de Comunicação. Foram denúncias do jornal Dia, do Sistema de Comunicação, que levaram o Cidadania a pedir o impeachment do prefeito. E agora, esse novo pedido, não é de impeachment, mas um pedido em relação ao transporte público, baseado no conteúdo levado ao ar no jornal O Dia News. Então, do deputado Merlon, você tem uma ideia da seriedade do nosso trabalho, é sempre feito baseado no que eu disse, clareza, coerência, e sempre com transparência. Aqui você viu, Tássio falou, mostrou o relatório, é só da boca para fora. Aí, Aida Marcel, passando a palavra para você, com todas essas evidências aí, fica por isso mesmo, quer dizer, o homem está aí, virou von Highlander aí, um Matusalém de 176 anos, e não acontece nada, não tem nada. Olha, Douglas, o que a gente espera não é isso, né? Pois é. O que eu ia complementando também para você, e o Tássio deve ter recebido e acompanhado, que teve um ato hoje no TJ também, né, Tássio, de repúdio, justamente em relação ao vice Robert Rios, e aí foi o sindicato mesmo dos servidores municipais que também nos municiou de informações, que ele afirmou que se o juiz determinasse o pagamento, né, do piso do magistério, que são com vencimentos de R$ 3.485, quem deve pagar é o juiz. Está dizendo aí que a PMT paga apenas R$ 3.348 como vencimento do piso do magistério municipal. Então, houve uma manifestação hoje pela manhã, inclusive, do sindicato, e complementando aí, Douglas, o que você me falou para eu jogar a bola para eu fazer o gol, é que realmente o que se espera não é isso. O que a gente espera não é que as palavras sejam jogadas em vão, a gente não espera que só tenham denúncias e a gente comente sobre elas e tenha repercussão, mas que os órgãos fiscalizadores, que o Ministério Público, enfim, que a Justiça faça o que a gente espera que é o papel dela fazer. E em relação a pedidos de impeachment, em relação aos pedidos baseados em provas, baseados em declarações e vídeos e documentos, não é possível que não haja uma resposta. Sempre tem uma brecha, né? Sempre tem um jeitinho de adiar, de deixar um pouquinho de lado, mas a gente está vendo pela história do nosso próprio país que no final a justiça ela está sendo feita sim. A gente espera que seja feita justiça nesse caso da gestão municipal. Lembrado, não seja tarde demais só. Pois não, Elias? Lembrar que cada pedido de impeachment que é protocolado na Câmara serve de munição para o presidente Jeová Alencar. Ele que já tem sido articulador, tem dado toda a influência nessa relação da prefeitura com o parlamento. Ele se fortalece e o prefeito passa a depender sempre mais da atuação dele. E olha, o primeiro, como o Tássio falou, foi arquivado, né? Mas ali levou-se em consideração que tinha um caráter político, foi protocolado por um partido político, mas esse, que é do Ministério Público, está lá, né? Aí, quando chegar no final do ano, né, no caso de uma eleição de Jeová Alencar, ele arruma a gaveta, vai para a Assembleia Legislativa, muda de casa, é pertinho ali, a Assembleia da Câmara, vai para lá, aí chega e diz assim, está aqui o N. Samuel, o impeachment do... Não, ele não entrega, né? Ele diz assim, eu estou deixando para você na gaveta o impeachment do doutor Pessoa. Eu digo, sim, aí então deixa aí na gaveta aí, depois a gente conversa. Você desse jeito aí, nesse tom aí. Um recado do doutor Pessoa. Tem negócio de boné, não, porque a história lá na Câmara é diferente. Olha, vamos voltar a falar de sucessão estadual. A Eliezer conversou com o candidato do União Brasil, Silvio Mendes, e a pedra foi cantada aqui. E, de fato, bingo.
confirmou-se o que nós prevíamos aqui, em função da movimentação. Seguiu o mesmo caminho, a gente falando agora há pouco do presidente da Câmara, o mesmo caminho do presidente da Câmara. Primeiro Joel, depois Silvio Mendes. O que aconteceu com o Fábio Sérgio? Veja. Existia um acordo com o Fábio Sérgio, com o Joel, de que, num determinado momento da campanha, nas avaliações feitas, quem estivesse melhor posicionado, vez que se enfrenta um governo poderosíssimo, faria uma avaliação como foi feita. Então serve o Fábio, com toda a grandeza que um homem público e que tem preocupação com o Piauí, decidiu apoiar o Joel, que é um ato de grandeza. Elias, e aí fechou a questão no geral, né? Exatamente. Fábio Sérgio alegou em um vídeo nas suas redes sociais que não recebeu o devido apoio do partido. Talvez por questões de fundo eleitoral ou engajamento do grupo. Muitos fatores podem surgir aí que geraram essa insatisfação do Fábio Sérgio com o Podemos. Bom, lembrar também que para senador não tem segundo turno, é uma disputa majoritária e Fábio Sérgio, antes de ser candidato a senador, tem uma premissa maior, que é combater o atual governo, que é de ser contra o nome do ex-governador Wellington Dias. Então, se ele percebe que por essa via há uma probabilidade maior de atingir esse objetivo, de ser contra o governador de uma forma mais efetiva, então assim ele acaba aceitando essa alternativa de apoiar o nome de Joel, que demonstra uma força maior nessa corrida pelo Senado. Mas ele confirmou também apoio a Silvio Mendes, né? Sim, apoia Silvio Mendes, ou seja, está ao lado da oposição, no time da oposição, para combater de frente o grupo do governo do Estado. Douglas, aliás, ele vai sair do Podemos, né, Tasso? Bem rápido, ele vai sair do Podemos, o Fábio Sérgio. João Vicente Claudino já saiu do Podemos e ele segue o mesmo caminho de João Vicente Claudino, que declarou apoio a Silvio Mendes, né? A gente noticiou aqui que ele tinha aquela conversa com o Coronel Diego, com o Silvio Mendes, com a Jesse, terminou optando por ficar com a Jesse, não é? Até ele disse, isso não tem nada a ver com a amizade e a aproximação que eu tenho com o ex-senador João Vicente Claudino, mas agora os dois estão fechados em tudo, né? E um desdobramento interessante, Douglas, esse hecatombe que aconteceu no Podemos, de dissolução do partido, saída de João Vicente, diz que vai apoiar Dom Lote, né, do Patriota, para o Senado, e o candidato a governador do Patriota, Gustavo, revelou que vai convidar João Vicente para se filiar ao Patriotas, para a gente ver como que em política tudo muda rápido. Apoia Silvio, né? Isso. João Vicente apoia Silvio. Isso, apoia Silvio. Para governador. Para governador e para senador Dom Lote. Gustavo Henrique revelou que o convidará para se filiar ao Patriotas. Ao Patriota. Aí é questão de filiação, é diferente. Isso. Falando em Podemos, rapaz, o Sérgio Moro, eu tô achando que o Sérgio Moro ele não está bem. Porque, na verdade, a política não é praia dele, né? Acho que ele deveria ter ficado lá no escritório que ele estava trabalhando nos Estados Unidos, ganhando o dinheiro dele, um bom dinheiro por sinal, tocando barco. Aí vem pra cá, e aí era candidato, desistiu, passa por União Brasil, queria ser candidato, União Brasil bateu o martelo, disse que não, era Bivar, não é Bivar, agora é Soraya. E agora está dizendo que tinha corrupção no Podemos. Rapaz, o Podemos soltou uma carta violenta contra o Sérgio Moro. Eu acho que o objetivo do Sérgio Moro, viu, o João Magalhães, conseguir chegar a 100% de inimizade na classe política brasileira. Na verdade, ele mudou de campo, né? O Sérgio Moro vem da magistratura, que é um ambiente muito fechado, onde você nem é muito atacado e nem é obrigado a dar explicações. Porque quando você é juiz, que você toma uma decisão, você tem o direito e a obrigação de dizer que eu me pronuncio sempre nos autos. Bateu o martelo, tem a caneta. Né? Exatamente, você não é obrigado a estar dando explicação sobre alguma decisão que você tomou. Quando você entra, de fato, no campo político, aí muda de jogo, porque aí você é obrigado a prestar esclarecimento de todos os atos, não só da vida pública, mas também da vida privada. Se você vira um político advogado, você tem que prestar contas de quem é seu cliente, né? O dinheiro, os milhões que você está recebendo, eles são de origem lícita ou não. Enfim, quando você sai do campo da magistratura, que é um campo fechado, para um campo da política, a mudança é radical. E Sérgio Moro, fica claro que ele não estava preparado para migrar de campo e aí, no campo da política, compra de fato inimizade com todo mundo, o que pode prejudicar seus projetos políticos lá no Paraná. Não era para alguém tem notícia aí para encerrar, alguém tem notícia aí como é que está a candidatura do Dallagnol, a deputado federal?
Porque o Sérgio Moro é candidato a Senado, né? Isso, Senado. É adversário de Álvaro Dias, E Álvaro, né? Que que foi o lançou, pai dele na política. Que foi, a projeção deve perder no Paraná. Alguém tem informações da candidatura a deputado federal do Dallagnol? Parece que vai emplacar, né? Mas para deputado federal é mais fácil, né? Vou lembrar também que lá no Paraná, o lavajatismo, né? Como é chamado, todos os membros lá da Lava Jato, ela ainda é muito forte, tem uma aceitação e uma popularidade em alta. Isso pode facilitar chance, né? A vida do ex-procurador do Ministério Público Federal. Muito obrigado. A Papoca aí, o Papoco. Não, comando geral. Comando geral. Rural, viu? Das 6 às 7 da manhã, na Rádio FM O Dia, das 7h30 às 8h30, também na O Dia TV. Estamos com uma rodada de entrevistas com candidatos a deputado estadual e federal e sempre com as principais informações das comunidades, das eleições, para atualizar o nosso público. Olha, como havíamos previsto, de quarta em diante, os olhos do meu amigo Eliezer começam a miudar, ele começa a virar um japonesinho, então tá aí. Mas acorda todo dia cedo, rapaz, é complicado mesmo, é bicho ruim sono, viu? Muito obrigado, Eliezer. Um abraço. Até pelo esforço, ficar aí firme na trincheira até esse horário. João Magalhães, Zé Maciel, Tássio Cruz, já você, telespectador, telespectadora, nosso agradecimento por ter ficado conosco até agora, às 3h30 da tarde. A gente volta amanhã, se Deus quiser. E depois do café batizado do Renato, se Deus quiser, a gente volta. Amanhã, bem depois da propaganda eleitoral. Terminou, começa o jornal, o Dia News aqui pela O Dia TV, Sistema Dia de Comunicação. Pode confiar. Até amanhã.